Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um assunto que, apesar de ser bastante simples, às vezes causa muita confusão na cabeça das pessoas, que é escala. O que seria escala? A escala ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre o espaço real e o espaço representado numa carta. E a gente faz essa conta através dessa fórmula bastante simples, que seria escala igual ao D minúsculo sobre o D maiúsculo. Escala, normalmente a gente tem 1 para 2 milhões, 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil. O D minúsculo seria o espaço medido na carta e o D maiúsculo seria o espaço real. Então uma forma assim de você gravar essa fórmula seria isso: o D menor representa a medição menor, que seria na carta, e o D maior seria o espaço real, que seria a distância maior. Então eu coloquei aqui um exemplo de exercício. A medida de 4,6 centímetros em uma carta com escala de 1 para 2 milhões equivale à distância real D. Primeiramente, o que seria 1 para 2 milhões? Significa o seguinte: se na carta você mede lá de o ponto A até o ponto B, tem um exemplo, 1 centímetro, isso significa que no espaço real isso daqui tem 2 milhões de centímetros. Então, quando você fala uma escala 1 por 2 milhões, significa que 1 centímetro no espaço real tem 2 milhões de centímetros. Então, como que a gente resolve esse exercício? A gente pega a fórmula E igual a D minúsculo sobre D maiúsculo. O E você tem, que é 1 para 2 milhões, que é igual ao D menor você tem, que é 4,6 centímetros. Então você coloca aqui 4,6 centímetros sobre o D maiúsculo, que é o que você está querendo achar. Você faz uma regra de 3 simples, multiplica aqui em x, então você vai ter aqui que o D é igual a 4,6 vezes 2 milhões. E quando você faz a conta, D vai ser igual a 9 milhões e 200 mil, no caso aqui, centímetro, porque a escala está em centímetro. Para você transformar isso para metros, você divide por 100, corta os dois últimos zeros. Depois, para transformar em quilômetros, divide por 1000, corta os 3 zeros. Então, a distância seria de 92 quilômetros. Essa seria a resposta daquele exercício. Então, se você pega uma carta com escala de 1 para 2 milhões, se você medir na carta 4,6 centímetros, isso significa que são 92 quilômetros. Então é isso daí. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar um comentário aí, eu respondo as dúvidas, ou se tiver alguma dúvida de algum outro exercício, pode colocar aí também, que eu ajudo a resolver. E eu vou ajudando aí, tirando essas dúvidas aí. É isso daí, gente.